Vamos buscando acerenar as nossas mentes, nos desligar de toda e qualquer preocupação, todo problema que esteja nos afligindo, buscando respirar profundamente e sentir toda a energia que vem do alto, todo o amparo que se faz presente neste momento, sentindo a harmonia e a paz que toma o nosso coração neste momento. E neste sentimento nós vamos buscando perceber a presença de nosso anjo da guarda, este companheiro amigo de todas as horas, este companheiro zeloso, que está sempre ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas, que busca nos amparar, que busca nos fortalecer, que busca nos consolar a cada minuto. E a Ele nós agradecemos por todo este amparo e pedimos que esteja sempre conosco, a nos envolver com o seu amor. Vamos buscando sentir a doce presença de Maria, nossa Mãe Santíssima, sentindo que esta Mãe querida e amorosa nos recebe em seus braços, e nos braços de Maria nós vamos sentindo todo o amparo, todo o fortalecimento, nós vamos sentindo o seu amor maternal, que vai nos dando confiança, segurança. E vamos pedindo, Mãezinha, nos leve à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus. E a Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos, pelo seu imenso amor, por tudo que faz por cada um de nós. Obrigada, Mestre querido. Obrigada pelo teu Evangelho bendito, os teus ensinamentos, que direcionam as nossas vidas, que nos mostram o caminho que devemos seguir, que nos ampara em nossa caminhada. Amado Mestre Jesus, amplie a nossa capacidade de discernimento e de entendimento, para que possamos assimilar tudo aquilo que vai nos ser proposto para reflexão, para que possamos estar de corações abertos, receptivos aos teus exemplos, e por misericórdia leve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas. E a Deus, que é amor e bondade, nós agradecemos pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigada por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E carinhosamente, Pai, nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus continue nos amparando e nos fortalecendo neste dia. Hoje nós vamos iniciar com uma frase atribuída a Jesus, que foi dita lá no Sermão do Monte. Disse Jesus: portanto, tudo o que vós quereis
que os homens vos façam, fazei também vós a ele, porque esta é a lei e os profetas. Observarmos a proposta de Jesus, fazer ao outro, ao próximo, aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. Essa frase, ela já nos direciona ao amor, porque todos nós, ou a maioria de nós, desejamos ser bem tratados, ser amados, ser entendidos, ser compreendidos dentro de nossas dificuldades, sermos aceitos mesmo quando somos diferentes. E o tema de hoje para nossa reflexão são os preconceitos. Então, no dicionário, nós temos que preconceito é ideia formada antecipadamente, ou ainda um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio. Ou seja, consequência daquilo que a gente toma como consciência, algo que o meio nos propõe. Então, é importante sempre refletir sobre quais sentimentos estão nascendo a partir deste conceito que a gente cria e quais têm sido as nossas atitudes. Então, diante daquela proposta, diante daquela coisa que me chega diferente, quais são os meus sentimentos e as minhas atitudes? Suspeita, intolerância, aversão? Bom, a gente começa então refletindo. Eu tenho preconceito? Rejeito uma ideia ou qualquer coisa pelo simples fato de achar que não é bom? Procuro buscar um conhecimento mais profundo antes de simplesmente rejeitar alguma ideia? Nos tempos atuais, muito se fala sobre a questão dos preconceitos. E é de muita importância que olhemos para dentro de nós e façamos uma observação profunda dos nossos sentimentos. Vamos nos recorrer ao exemplo, a um dos exemplos de Jesus. Quando ele é procurado por um centurião. Ele é procurado por um centurião porque o seu servo, o servo do centurião, ele estava muito mal, prestes a morrer. E aí, esse centurião procura Jesus, porque ele já havia ouvido falar a respeito dele. Então ele pede para que Jesus possa ir até o seu servo e o curar, o salvar. Bom, vejamos então o que era o centurião. O centurião era soldado responsável por 100 outros soldados. No caso, um centurião romano. E ele vai pedir por um servo muito amado. No contexto, a gente lembra que Roma, ou os romanos, eram odiados pelos judeus, porque os judeus atribuíam todo o sofrimento, todo o jugo que viviam aos romanos. Então, por si só, existia uma rixa, um ódio, um conceito formado por aquele povo. O centurião vai pedir por seu servo. Também, né? Não é muito comum
o Senhor pedir pelo servo, normalmente o servo pede pelo seu Senhor, é o contrário nesse exemplo de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus vai com ele. Jesus caminha com ele. Jesus serve àquele centurião, passando por cima de todo o conceito formado e imposto por aquele povo. Então, é importante a gente pensar que muitas vezes a ideia preconceituosa é uma forma de pensar que foi alimentada nas consciências durante longos períodos, como uma ideia que a pessoa vê como correta. Por que ela vê como correta? Porque inúmeras vezes essa ideia é alimentada pelo meio em que vive e também pelo orgulho próprio. Pensando nisso, é bom a gente começar a pensar desde as crianças. Os pais, como promotores da educação de seus filhos, são os responsáveis pelos valores que eles passam. Precisamos ficar atentos, pois as crianças elas absorvem as informações, elas observam os exemplos e passam a agir conforme está sendo ensinado. Às vezes, a gente ouve desde cedo, ou muitos de nós ouvimos desde cedo os nossos pais ou avós falarem que não se deve conviver ou até mesmo conversar com uma outra pessoa por causa da sua cor, por causa da sua condição social, por causa da sua religião e assim por vários motivos que estão ligados à vida, à característica desta pessoa, aos seus hábitos. E crescemos e assimilamos essa ideia porque alimentamos dentro de nós a certeza de que eles estavam certos e que somos melhores do que aquelas criaturas. Contudo, é importante sabermos que os nossos pais nos criaram da melhor forma que podiam. E se notamos em nós o preconceito, não cabe a nós julgar os nossos pais, e sim buscar dentro de nós uma forma de transformar os nossos sentimentos com relação ao outro. Não é a proposta de Jesus? Fazer o melhor, tratar melhor, como eu gostaria que fosse tratada? Amélia Rodrigues nos diz, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela diz o seguinte: o preconceito é a força da ignorância, nos mostrando que se faz necessário conhecermos ou lembrarmos quem verdadeiramente somos. E quem somos? Somos todos filhos de Deus, criados da mesma forma, simples, ignorantes, no sentido de conhecimento, com o mesmo potencial para a evolução. Para o nosso Pai, não existe diferença entre nós. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, fica claro essa observação de que todos somos iguais aos olhos de Deus. Quando Kardec pergunta assim aos espíritos: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec ainda coloca a seguinte observação: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Não é assim? Quando aquela criança nasce, quando as crianças nascem, chegam ao mundo todos, da mesma forma, frágeis, carentes do cuidado materno, paterno ou daqueles que estão ao seu redor. Necessidades que não diferem de uma para outra, todas precisam do cuidado.
E ao desencarnarmos, todos passamos pela mesma situação, mesmo sendo as mortes em situações diferentes. Nós expiramos e deixamos o nosso corpo físico que fica aqui na Terra. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, através destas palavras de Kardec, que as leis divinas, as leis naturais, e são para todos nós somos submetidos. E que a bondade e a misericórdia de Deus também é para todos nós, independente de quem seja. Todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres. A doutrina dos Espíritos nos traz ainda sobre a reencarnação, nos mostrando que Deus, que dentro das nossas necessidades, Deus nos dá a oportunidade de estagiarmos no lugar onde nascemos com tudo aquilo que precisamos para evoluir. Por isso, ora somos pobres, ora somos ricos, ora nascemos em um local do planeta, ora nascemos em outro. Ou seja, as nossas diversidades, elas estão ligadas à necessidade daquela experiência para o nosso crescimento espiritual. Então, não é porque somos melhores ou piores, e sim é porque é neste lugar, neste momento, com esta família, com este corpo, seja ele deficiente ou não, é que vamos caminhando para a nossa evolução. E podemos pensar também, ainda dentro da reencarnação, que o que muitas vezes eu rejeito hoje pode ser uma experiência necessária no futuro. Ou pode ser que eu já tenha vivido essa experiência no passado. Então não é uma questão de feio ou bonito, de certo ou errado, de melhor ou pior, e sim uma questão de aprendermos com as diversas situações, de respeitar a trajetória do outro. Ou seja, aprender que somos iguais para Deus, mas somos seres individuais passando por experiências diferentes. Você já parou para pensar como lida com as diferenças? É interessante que nós aprendamos a olhar as diferenças, mas com um olhar receptivo para o aprendizado. Porque é com as diferenças que vamos aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar e aumentando a nossa chance de sair da ignorância rumo ao aprendizado. Por exemplo, o que passa por sua cabeça quando dentro do ônibus, querendo muito chegar em casa, você percebe que a parada vai ser um pouco maior, pois irá entrar uma pessoa na cadeira de rodas. Quando uma pessoa que não vê precisa atravessar a rua. Já observamos quais são os nossos conceitos e sentimentos diante essas situações mais ou menos difíceis para algumas pessoas? É comum essas pessoas escutarem que não deveriam sair de casa, que são um atraso para a sociedade, que deveriam esperar a hora que não tivesse movimento intenso nas ruas para saírem. Aquele que está privado da visão, da audição, da capacidade de andar, da inteligência, passam por provas e precisam interagir no mundo para que vençam as barreiras que lhes estão sendo propostas. Então não deve ser fácil. A todo momento eles se deparam com desafios. Mas pior do que os desafios deve ser a rejeição, que muitas vezes faz com que a pessoa amargue ainda mais em sua prova. Quando, na verdade, estar privado de algum ou alguns dos sentidos não deve ser sinônimo de vida parada. Não deve obrigar a pessoa a viver uma dependência total, pois a pessoa poderá se sentir sem utilidade e até mesmo desistir de lutar. Faz necessário que aprendamos a olhar essas situações e lutarmos para que essas pessoas, nossos irmãos, tenham direitos a realizarem todas as atividades que desejem.
nos colocando no lugar delas, buscando fazer por elas aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, se fôssemos nós que estivéssemos naquela situação. Outra questão que a gente pode observar e refletir é o conceito que temos sobre os idosos, quando a sua marcha já está mais lenta, quando ele tem a sua prioridade, o atendimento prioritário, quando as suas forças físicas se esgotam, a doença se instala, quando a incontinência urinária deixa o odor característico, quando as dores são constantes e ele só reclama. Qual o conceito eu tenho criado a partir dessa experiência? Essas situações daquele que tem os seus sentidos, as suas faculdades limitadas, do idoso, são situações em que a pessoa muitas vezes se torna frágil, que ainda que ela não possa falar ou que não consiga se expressar, ainda é um ser cumprindo sua trajetória. Quantas vezes essas pessoas ainda escutam, está pagando o que fez, sofre com merecimento. Mas nós precisamos lembrar que não importa o que ela tenha feito durante a sua vida, agora ela já passa pelos momentos de reflexão, ela é convidada a refletir. E a gente precisa lembrar de Jesus. A gente não pode guardar o conceito de que somos a lei é divina. Seremos nós os juízes implacáveis, incapazes de absolver em nosso julgamento material, cientes que a lei natural já faz o trabalho de reajuste? Em todas as situações, lembremos do nosso Mestre Jesus, que em várias situações mostrou seu amor sem nenhum preconceito. Lembremos da mulher samaritana. Ele pede água à mulher samaritana. Era mulher, era samaritana, povo que era considerado à margem da sociedade. Nós podemos tirar vários exemplos dessa passagem. Mas neste momento, pensemos que Jesus derruba por terra o preconceito entre os povos, pois existia muito ódio entre judeus e samaritanos. Lembremos da mulher adúltera. Todos queriam jogar pedra, pois ela havia sido pega em adultério. Jesus, sem olhar de reprovação, ele apenas recomenda. Primeiro ele pergunta, né? Ele fala com aqueles que desejavam jogar-lhe pedras. Ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo um a um, até que Jesus escrevia no chão. E ele olha para esta mulher e pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E ela fala, todos se foram. E ele fala assim, nem tão pouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, só a recomendação do amor. A recomendação de siga em frente. Levante a cabeça. A recomendação do olhar de amor que Jesus deixou em todas as suas em todo o seu evangelho, em todas as suas manifestações, a gente observa esse olhar que não julga, que não condena, mas que ama e que mostra o caminho a ser seguido. Assim, nós devemos nos lembrar, como foi dito no início, e que guardemos para nós em nossos corações, fazer aos homens como gostaria que fosse feito para comigo. Para isso, é necessário que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente busque ter empatia e busque a solidariedade.
para com o nosso irmão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E assim, nós vamos, mais uma vez, agradecendo ao plano espiritual pela oportunidade bendita, retirando de nós o que há de melhor, que é o sentimento de amor, e vamos assim vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do planeta Terra, vibrando muito amor por todos os que choram, por todos os que sofrem, vibrando intenso amor por nossos lares, vibrando muito amor por nossos familiares. Vamos vibrando pelos nossos lares, vibrando por aqueles que passam por maiores dificuldades em nossas famílias, vibrando por nós mesmos, pelo nosso reequilíbrio físico e espiritual. E vamos deixando vibrações de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E assim vamos dando graças a Deus e que assim seja.